Então... Tudo tem um porquê, né? Estou aprendendo muito. Incentivo fiscal. Incentivo fiscal. Não Não dá vai pra fugir da realidade, Lógico. né? Ele tem um escritório dentro de casa. Ele disse, cara, eu não consigo ficar 5 minutos dentro do escritório sem a minha filha me chamar. E aí, não é uma questão da filha chamar. A gente que tem criança pequena, que eu tenho 2 também, eu sei como é que é. Tu perde o foco. Porque talvez você não precise sair do coworking pra você buscar parcerias, né? As parcerias surgem ali mesmo. Você vai assistir agora o canal Melhor de Canoas, com Gabriel Kostelnak e Gustavo Cristiano. Fala pessoal, sou o Gabriel e estamos começando mais um episódio do Melhor de Canoas, podcast aí sobre empreendedorismo. E hoje, pra mim, tem um sabor muito especial, porque a gente vai conversar com uma empresária que também é dona de um coworking. Mas antes, quero falar pra vocês do meu ilustre colega que apresenta o programa comigo, Gustavo, vendedor de serviço, de pet shop, de ração. Eu fiquei esperando pra ver tu complementar a frase, né? O Olá, cara meus da queridos e Cão nobres Nobre. seguidores. Eu sou o Gustavo da Cão Nobre, mais uma vez, dividindo essa mesa maravilhosa com meu amigo Gabriel Kostelnak, que até hoje eu não consegui pronunciar corretamente o sobrenome dele. Kostelnak. Isso. E hoje, mais uma vez, Gabriel, obrigado pela oportunidade, por nós estarmos dividindo, como diz o meu amigo Mauri Grando, não só dividindo, como multiplicando Boa. conteúdos incríveis com uma empreendedora que veio de longe e em 10 minutos de conversa ela já passou para nós aqui uma aula, uma lição, já aprendemos, eu tô anotando tudo aqui. O briefing é gigante. Meu Não, Deus do céu. ela falou pra mim assim no WhatsApp, o troço tá intenso aqui. Eu disse, pera, eu preciso saber dessa receita aí, como faz pra ter um coworking intenso. E ela disse, calma, também não é assim, né? Mas hoje a gente vai descobrir pelo menos uma parte aqui da receita dela. Tô falando aí da Patrícia Bolsoni, seja muito bem-vinda. Patrícia que veio de Vacaria, do Ilimitada Coworking. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. O papo já começou faz semanas, na verdade, né? Então, é muito bom sempre estar trocando experiências e... Bom, coworking respira networking, né? Então, justamente, acho que é por isso que a gente tá aqui, né? Porque acredita no mesmo propósito. Coworking, ele é um multiplicador de oportunidades, de contatos, né, de conexões. Assim como o chimarrão é um momento de confraternização, de divisão, o coworking é como se fosse uma extensão daquele momento ali de lazer, mas num ambiente de trabalho, né? Tá aí um produto que eu consumiria, cara. Eu nunca precisei de um coworking, mas agora, pouquinho antes de chegar no estúdio aqui, eu fiquei uns 30 minutos ali acompanhando o entra e sai de gente, cada um com sua empresa, com o seu negócio, e aí tu escuta uma conversa ou outra, tu já vou te deixar um cartãozinho se precisar de mim. O coworking chegou para ficar. É interessante. Bons negócios surgem dentro de um coworking. Geralmente é complicado até você traduzir a palavra coworking, porque ela não tem tradução. Não sei se tu sabia disso, mas ela não tem tradução. Não sabia dessa. Ela não tem tradução no literal, né? Mas ela tem um working é trabalho. Mas ela tem um work lá no meio da palavra que você já vai entender que, tá ligado ao trabalho. E co de cooperação? Collaboration. É mais ou menos isso. Seria inglesar. o quê? Vamos brasileirar do nosso jeito. Mais ou menos um trabalho colaborativo, digamos assim, né? Cooperativo. Se fosse traduzir, né? Não sei se o Gabriel concorda comigo, mas acredito que mais ou menos por aí, né? E muitos negócios surgem assim. Então, fui lá tomar um cafezinho e o meu colega também porque fui lá dar uma respirada. E aí eu vi o cara, dei oi, assim, fui conversando. Eu sou um autônomo, né? Sou um advogado. Eu sou, sei lá, um engenheiro. Eu tô precisando, não sei o quê. Vai indo. Então, muitos negócios surgem dentro de um coworking por isso. Porque talvez você não precise sair do coworking para você buscar parcerias, né? As parcerias surgem ali mesmo. Aqui no território, desculpa te interromper, mas já interrompendo, mas aqui no território, eu tava observando ali as portas, todas elas identificadas, mas parece um shopping, né? Porque cada uma tem um segmento e... São segmentos bem diferentes, é bem curioso isso, né? É interessante. Cara, lembra, antigamente tinha a tal das incubadoras. Então o coworking é uma maximização do que a gente entendia por incubadoras que eram nas universidades, né? O coworking, ele faz isso, ele tem uma concentração de empresas diversas, de diversos segmentos.
E aí as pessoas se conversam e por mais que elas não façam negócio, eu acho que estar num ambiente corporativo nutre aquele espírito do empreendedor, aquela vontade de empreender. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, sofro com procrastinação. Se eu estou num ambiente organizado, pronto para trabalhar, eu não fico preocupado olhando para aquela pilha de louça, a roupa que tem que dobrar, a ração que tem que dar pro cachorro. Então... eu diria que o coworking, na verdade, ele foca na produtividade, né? Porque você não precisa... Já começa na questão do bruto. Você não precisa ir atrás de uma sala, ir atrás de uma mobília, ir atrás de um ar-condicionado. Tu já encurta o caminho, né? E, além de tudo, você vai ter um custo único, né? Que vai estar bem reduzido ali, atrelado ao teu custo operacional. Então, poxa vida, eu sou um autônomo que eu tô começando minha carreira, né? Eu vou procurar daqui a pouco uma sala, que eu vou ter que ir atrás de tudo, né? E meu custo vai ficar lá em cima, sendo que eu já tenho que começar do zero, ou daqui a pouco é melhor eu começar com um custo bem reduzido, né? Então, depois que eu conheci a cultura coworking, sinceramente, eu digo assim, não tem como voltar para trás. Eu acho que essa cultura é só para frente. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho para trás, porque tu tem que contar como que tu chegou como chegou desse negócio de coworking, como ele surgiu para ti, o que tu fazia antes. Só essa pergunta já dava um podcast. Mas vamos lá. Resume, então. Vamos resumir. Eu sou filha da PUC, né? Eu sou formada em Porto Alegre. Me formei em Porto Alegre, na PUC. E depois voltei para Vacaria, porque meu pai é um grande empreendedor, né? Ele já tem quase 30 anos de empresa, da EB Ferramentas, né? Uma revenda de ferramentas. Para quem não conhece, mais ou menos, é como se fosse estilo ferramentas gerais, assim. Uhum. Falando da concorrência já, mas é mais ou menos para entender um parâmetro, né? Então, eu sempre segui nessa pegada empreendedora, desde pequenininha. Então, meu pai começou a empresa na garagem de casa e eu sempre vivi dentro dessa cultura de empreendedorismo, sempre. Então, a gente já comecei a atuar na administração, né, da empresa, né, no financeiro. A gente, como sócio, empreendedor e dono, a gente faz de tudo. Então, é café, é nota, né, atende, é o que precisa. E eu sempre fui assim, desde o começo na empresa do meu pai. Mas eu sempre soube que não era aquilo que eu queria seguir, né? A ferramenta ou a administração? Não. Ou o negócio empresa, da família, por estar convivendo com a família. Não, tem um pouco disso. É complicado. Veja bem. Porque é natural cada um querer ter a sua história, né? Isso. Eu admiro muito meu pai, não tenho nem o que falar, assim, né? Pra elogiar, enfim, falar. Mas é bem isso, eu queria ter a minha história. É tipo assim, poxa vida, não é o meu negócio. Eu queria ter a minha história. Mas eu sempre com aquilo na cabeça fui continuar trabalhando e nunca me via o quê? Nunca me vinha o quê fazer. Eu não queria simplesmente, quero abrir uma loja de roupa, é só mais uma loja de roupa. Quero abrir um restaurante, é só mais um restaurante. Não queria fazer isso. E até eu descobri, eu fiquei em stand-by, digamos assim. E nessa minha transição, digamos, da EB para o coworking, eu comecei a estudar muito. E nesses estudos muito de procurar curso e tudo mais, era sempre na pegada ali de Porto Alegre, porque eu já tinha domínio, né? São Leopoldo, Porto Alegre, aquela coisa toda. E sempre esses cursos eram muito em coworking. Muito coworking. Então, antes de tu ser uma empresária de coworking, tu era uma consumidora. Sim, tu era cliente do coworking para saber o que tu ia fazer da vida. Mais ou menos isso. Mas eu não sabia que ia ser um coworking. Sim. Tava indo lá porque o curso era lá. E aí... E era sempre interligado com coworking. E aí eu comecei a pesquisar esse ramo, pra mim, desconhecido. E comecei a perceber que, nossa, que isso já existia desde 2000, que veio para o Brasil em 2007, que... Comecei a pesquisar, gostei muito do assunto. E aí, um dia, meu pai já tinha esse prédio que a gente tem hoje, o coworking. Ele tinha feito esse prédio para investir. Não tinha um propósito para o prédio, né? Geralmente, interior, a gente faz muito isso, né? Investe no negócio, depois coloca para alugar, né? E essa palavra do aluguel também tem comentário depois sobre. E aí... aí tá. Daí eu comecei a pensar, mas eu nunca associei o coworking.
Aí, num dia eu peguei e simplesmente do dia pra noite dormi, literal mesmo, deitei a cabeça e sonhei que tinha um coworking naquele prédio. E aí foi. Eu aí? Eu me retiro, quero parar, parei. Não é mapa astral. Não. O Gabriel aconteceu a mesma coisa. Ah, sério? Ele visualizou o coworking aqui, agora... Não. Aqui sim, nessa unidade sim. A segunda unidade eu acredito muito em É uma coisa de energização e tal. visionários, não tem como. E aí eu ficava visualizando... Que assim seja, que venha. A segunda unidade, né? Exatamente. Mas a primeira unidade, ela nasceu porque a gente tem um imóvel próprio, eu e a Dani, e o aluguel remunera muito mal. Eu não sei se é isso que tu ia falar quando tu disse que eu tenho algo sobre aluguel pra falar. Na verdade, não é que o aluguel remunere mal. Porém, o que eu percebi, assim, quando eu falei da questão do aluguel? Eu percebi o seguinte, o prédio que nós estamos hoje, ele tem 1.200 metros quadrados. Tava louco pra te fazer essa É pergunta. Cara, eu entrei no Instagram gigante, dessas escadas e vai pra um porque o auditório, prédio, né? isso, enorme. A gente fez uma escavação mesmo, né? Porque daí Cara, eu tenho 200 aqui, mano. Tu tem 1.200. Em quilômetro vacaria. E já é um potencial enorme, né? Então, assim, porque o coworking ele não se reduz a um espaço físico, né? A gente tem clientes de endereço fiscal, como tu deve ter também, com inscrição estadual, Então, um coworking, ele começa no espaço físico, mas ele é muito maior que o espaço físico. E claro, no litoral do espaço físico, tu tem que ter um bom espaço. Mas a gente tinha um baita lugar, e aí eu pensei o seguinte, tu vai alugar, sei lá, vamos chutar aqui, uns 5 mil por mês, acredito eu que bem mais que isso, hoje em dia tu tem que pedir, e quem é que vai pagar isso por mês? É uma rede que tem que vir pra fora, se tratando de interior, é uma rede, é um mercado, é uma, sabe? Tu diz os 1.200 metros? Não, tô aluguel chutando, geral? tá? Tô chutando. Não, eu tô chutando. Montou um número assim eu coloquei um número só pra gente Sim, Quantos mil habitantes tem Vacaria? 65 mil habitantes. Aí aqui, ó, tô só chutando pra dar pra comparar. Pra fazer um parâmetro. Vamos supor que seja 5 mil, tá? Que não é, provavelmente, mas vamos supor que seja 5 mil. Se eu transformar esse lugar com várias salas, com rotatividade de gente, com outras pessoas, será que não dá pra rentabilizar muito mais? Então, era essa a minha pergunta, né? E... Então, assim, eu comecei a bater cabeça. Porque, simplesmente tu botar lá uma placa de aluga, se tu alugar, né? Um prédio novo que tinha sido investido, era judiaria, assim. Pensando bem na real, assim, era judiaria. E aí eu comecei a rascunhar. E não comentei nada com meu pai. Continuei trabalhando, e rascunhei. E aí, quando o meu projeto, teoricamente, estava pronto, assim, tipo assim, eu acho que é mais ou menos isso aqui que a gente poderia fazer, porque nunca é pronto, né? Eu quero detalhes dessa transição. Mas, cara, vai. Não, 5 horas desse nervoso. programa. Só isso daí. Eu quero, quando chegou pro pai e falou assim, pai, eu vou tocar daqui. Isso que eu ia contar. Não, eu quero detalhes, eu quero minúcias. Como que foi na essa verdade, parte? assim, primeira coisa que eu tava cagada mesmo, porque se o meu pai, ele é muito... ele tem uma visão muito grande, assim, do todo. Então, se eu chegasse pra ele e dissesse assim, eu tenho essa ideia, e ele dissesse assim pra mim, é uma péssima ideia, eu ia me frustrar. Ia broxar já ali. Né? O pai tá certo. Eu acredito muito teu na visão conceito dele. aí, claro. Porque pra mim ele é uma base muito grande de empreendedorismo e de empresário também. Então, se ele me falasse isso, eu ia dizer, puxa vida, eu tô... E agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu já fiz até o mestrado, né? Tenho mestrado em administração e fiz pensando, tipo assim, vou atuar numa universidade e tal. E quando eu comecei a fazer os estágios, lidar com os alunos, não é isso que eu quero. Então, né? Enfim. Aí eu cheguei pra ele, tremendo, né? Enfim e tal. Daí ele disse assim... Tá, mas isso aí tem um nome? Eu falei, não, chama de coworking e tal. Eu disse, nada, mas é que várias salas que tem uma secretária que tem todo mundo. Mais ou menos isso, né? No literal é mais ou menos isso. Daí ele disse assim, não, é interessante, vamos olhar, vamos ver, vamos analisar. Mas o meu pai, ele é muito assim... Ele é muito contido, assim, ele é muito assim... Sem emoção, vamos né? analisar, sem emoção. E aí eu pensei, poxa vida, ele devia dizer, vamos analisar... Né? Que legal! Eu esperava isso, né? Que baita ideia! Tipo, que baita ideia, que baita essa... Tá, tudo bem. Não foi um não, né? Já foi. Então, a partir daí, só foi pra frente. Aí ele abraçou a causa comigo
E aí eu comecei a criar, aí foi o processo de criação de marca, de divulgar um novo ramo que não existia em Vacaria, né? Falar coworking, que como é que até na própria soletração, né? Enfim, da palavra, ninguém consegue falar. E aí foi indo. É incrível. Estamos aí hoje com 4 anos nas costas. É incrível, já. é bem aliás, comum. Bonito o nome aí, né? Ali, ó. As cores. Ilimitada Coworking. Ilimitada. Olha Ilimitada que bonito isso. Coworking. Ilimitada não tem limite, né? Não tem limite. É essa Eu achei a fantástico tradução. isso, cara. É simples, objetivo e te dá nos dedos. Eu achei incrível. Por adorei. quê? Porque o coworking, ele é isso, né? Ele é pra você não se limitar, sair fora da caixinha. Então, eu acho que é mais Tem ou menos gente que essa bota ideia. até estúdio de podcast em coworking. Não Cara, tem. Pois é, eu o queria nosso colocar programa, o meu ele lá. é atemporal. E quando a gente fala melhor de Canoas, a gente sempre diz, o canoense pode chegar em qualquer lugar. Então, a gente vai estar em Vacaria, a gente vai estar do outro lado do mundo, em qualquer lugar. Levar o podcast lá pra Vacaria. Em Vacaria, com 60 e poucos mil habitantes, hoje já tem outro coworking? Não, coworking não tem. Mas eu digo assim, ó, é uma concorrência, coworking com coworking é uma concorrência direta, né? Apesar de que você não pode até chamar que se tivesse outro coworking em Vacaria, por exemplo, como é uma cultura colaborativa, acho que já tem que se enxergar já diferente, né? Porque não é uma coisa concorrência, né? Que ele é diferente de uma loja de ferramentas com outra loja de ferramentas, por exemplo. Porque você vende serviço, né? Então você consegue agregar muita coisa aí, né? Tu mesmo pode complementar, né, essa minha fala. Tu vende serviço, então tu não vai simplesmente vender uma caneca comparada com outra caneca. A sala que eu tenho aqui não é a mesma que o outro me oferece lá. Não tem como comparar. Eu né? completaria a frase dizendo que o mercado de coworking, ele é... Ninguém conhece e ele é gigantesco. Então, se a gente se enxergar como concorrente, a gente está muito mais perdendo do que ganhando. A partir do momento que a gente começa a se enxergar como parceiro, como colaborativo um com o outro, a gente tem a ganhar, a somar, porque aí a gente vai difundir junto aquela cultura do que é aquilo ali. Eu te diria, vou ser ousado aqui porque não é muito meu território, Ousado é a tua cara, Gustavo. Eu sou um pouco ousado. Desculpa, tá? Qualquer coisa, Patrícia, eu não tenho muito filtro. Muito não Eu te diria que, pensa assim, ó, se Ele tu não tem tivesse filtro. uns 3, 4 coworking assim, um do lado do outro, por exemplo, uma concorrência, que nem falou assim, nós não somos concorrentes. Cada tu tem aqui uma empresa de marketing, tem uma empresa de um advogado, tem uma empresa... O do vizinho não vai ter. Então tem só somar. Não tem como competir um com o outro. E te digo mais, por exemplo, no meu coworking tem auditórios, por exemplo. Poderia ter um coworking lá que tivesse só salas, não tivesse auditório, ele tem que me indicar igual. Então, assim... É o meu caso. Aqui não tem auditório. Tem que ir pra Vacaria, então. Tem que ir pra Vacaria. Aqui pedrada. Mas assim, então, providenciar entende? Então coworking não tem como você comparar, né? Então, mas eu digo o seguinte, a maior concorrência de um coworking não é nem outro coworking que a gente tá falando. É a falta de informação. Porque eu sou, sei lá, vou chutar aqui, eu sou a Bianca. Sei, um nome aleatório. Né? Sou arquiteta, né? Eu não conheço coworking, não sei o que se trata. Eu vou lá me informar, né? Aí ela vai chegar lá, eu vou conversar bastante com ela, vou explicar como é que funciona, enfim. Por que ela vai chegar até mim? Ela não conhece um coworking, ela não sabe como é que funciona, né? Então, se eu já sei assim, eu tenho uma sala comercial, eu já sei como é que funciona. Eu vou ir numa imobiliária, eu sei que tem um contrato, que tem 1000 burocracias, que um coworking não tem. E... vou ter que providenciar avalista, vou ter que ir atrás da documentação, vou ter que, né, aquele imóvel... Personalizar. Pintar, Depois que for entregar, tem que pintar manter. de novo. Daqui a pouco tem um ar-condicionado que não funciona, vou ter que trazer manutenção. Enfim. O coworking não tem isso? Não tem uma taxinha de manutenção? Uma coisa? Coworking é Não. taxa única. Não tem. Tô vendo vantagem. Entra no mesmo Pois bem, dia, só se a vem sala vantagem. estiver disponível. É que tu criou um personagem aí, a Bianca, a arquiteta e tal. Eu tenho uma pet shop em Canoas. Só que eu também trabalho com edição de vídeo. Agora que a gente falei, eu cheguei agora um pouquinho mais cedo que o normal, né? Chegando um pouquinho mais antecipado. Outro chegou meio tarde também. As duas coisas. E aí eu tava sentado ali falando assim, eu tava conversando com o cliente, já que eu tô um pouquinho adiantado, já vou antecipar um pouquinho esse vídeo, eu trabalho com edição de vídeo. Então daqui a pouco, nada impede de registrar, eu tenho uma pet shop física funcionando, bombando, muito bem, show de bola.
Mas eu quero criar uma empresa de vídeo que eu não tenho um endereço para isso. Eu tenho a minha loja lá, mas eu não tenho um endereço para isso. Só que eu quero atender o meu cliente para te apresentar como é que vai ficar o vídeo, para nós acertar o contrato, para nós firmar os detalhes, tudo certinho. Eu edito os meus vídeos no meu escritório em casa, que eu tenho um escritório em casa, de madrugada, que as crianças estão dormindo. A esposa bem não me interessante incomoda. isso, é. O cachorro não tá latindo. Ninguém vai buzinar na frente de casa, então eu faço isso de madrugada. Só que olha, que nem tu falou, eu vou atrás de um coworking para ver como é que ele funciona. Eu não sabia que coworking existia. E ele Até me conhecer. uma solução para um problema que eu não sabia que eu tinha. Mais ou menos isso. Mas os novos negócios, eles são isso, né? Você criar uma solução para um problema que você não sabia que Não nem sabia que tu que tinha. você tinha, né? E essa questão do home office que tu comentou é muito interessante. Tu veja bem, o home office, antes da pandemia, nem se falava em home office, né? Ou era um castigo, né? O home office. Antes da pandemia ele era um castigo. Eu vou ficar lá enquadrado na minha casa, Deus o livre, né? Então, beleza. Aí depois veio a pandemia e veio essa transição, né? Home office para híbrido. Então, home office, o que aconteceu? As empresas viram que as pessoas poderiam ser produtivas mesmo estando em casa, porque a gente acreditava no seguinte, Vai a gente, reduzir tô falando custo a gente também. e todo mundo, tá? Não só eu aqui. Enfim, a pessoa tá em casa, ela não tá trabalhando, né? Tinha esse pensamento, tá? A pessoa tá em casa, ela não tá trabalhando. Aí depois, não. O home office agora, beleza, a pessoa tá em casa, então ela pode estar produzindo mesmo estando em casa. Porque hoje o home office ele é oficial. Exatamente. Ele oficializou. Exatamente. Que é uma coisa que o coworking ainda não tá nesse patamar ainda. Não. Eu acredito que ele tá no meio do caminho. Aí, beleza. Ele foi pro híbrido, né? As empresas viram que podiam reduzir os seus custos, né? Os funcionários podia contratar um funcionário, sei lá, 20 horas, não 40. Então, dessas 20, ele podia fazer como ele quisesse. Ele só precisava me entregar uma produtividade. Beleza. E depois, as pessoas viram o quê? Que também o home office ficar em casa tem essa questão que você falou. Tem o cachorro, tem o filho. Eu tenho um cliente lá no meu coworking que faz 2 semanas que ele é meu vizinho de porta do prédio. E ele tem 2 crianças pequenas. E ele tem um escritório dentro de casa. Ele disse, cara, eu não consigo ficar 5 minutos dentro do escritório sem a minha filha me chamar. Uhum. E aí, não é uma questão da filha chamar. A gente que tem criança pequena, que eu tenho 2 também, eu sei como é que é. Tu perde o foco. Então, é muito mais fácil você estar 1 hora num coworking, tu não precisa me alugar mensal lá. Do que 3 em casa. Entendeu? Essa 1 hora é muito mais produtiva do que tu ficar em casa. E aí, o que ele fez? Ele me procurou pra pegar uma sala, porque ele disse assim, eu sei que pelo menos de manhã eu vou estar aqui. Então, eu estando aqui, eu vou ser produtivo. E é melhor eu estar aqui 1, 2 horas por dia que eu tô produzindo do que estar 6 em casa que eu não consigo produzir 20 minutos. Então, eu acho que esse é um comparativo bem importante, Bem sabe? relevante. Bem relevante do home office também com o... Porque se tu for se ver, o home office é 0 custo, né? Teoricamente, porque todas as despesas tu tem que pagar igual. Mas o Gabriel usa uma palavra Né? muito incrível pro home office, que eu não me esqueço, porque ele muda até o tom de voz pra falar assim, ó. É insalubre! No meu, Não é saudável. É que, cara, quando a gente fala de pandemia, a gente tem que também lembrar que agora a gente tem uma nova geração, que é a tal da geração Z, que são pessoas de outra idade, que não tem filho e que tem um quarto só pra eles, que é um escritório só pra eles. Então essa gurizada aí que tem hoje 16, 17, 20, 24, tem mais facilidade de assimilar o home office e eles também iniciaram a carreira profissional deles já trabalhando em home office. Então tem uma outra percepção para eles, um outro valor para eles. Né? Eles nunca viveram sem internet. Isso, e Nunca. tem mais uma questão. Se eu não tô satisfeito, se não é dentro disso, eu não quero. Então isso aí. é um perfil diferente, É isso aí. né? Tu não vai mais ver funcionário com 20 anos trabalhando Um numa pouquinho empresa. antes de Das começar... 8 às 6 com o intervalo no Um almoço. pouquinho antes Esquece. da gente começar, a gente falou do professor Dado Schneider. E no Gramado Summit eu assisti a palestra dele e era justamente sobre isso. O título era: a geração Z vai querer trabalhar conosco. Porque eles têm outras necessidades. Eles não pensam mais em ter e sim em ser, por exemplo. Ou não pensam mais em ter um carro. Usa o Uber. Não pensa mais em ter uma casa na serra. Usa o Airbnb.
E também entende... Porque tem uma questão cultural grande aí, né? Aham. É uma questão cultural, assim... vou usar meu pai aqui como exemplo, né? Coitado, vai ser castigado hoje. Mas, assim, a geração do meu pai, por exemplo, foi ensinada a primeiro trabalhar e depois aproveitar, né? A gente já tá no meio do caminho. Trabalha um pouco, aproveita um pouco. E a Trabalha, galera da Aquela geração coisa Z, toda. as experiências. Então, me gerou uma experiência bem positiva, legal, eu quero ficar aqui. Aham. Por mais que daqui a pouco vai comparar salário, digamos assim, pode ser menor do que o outro. Mas se eu tô mais feliz, se eu tô... Tem mais valor pra eles, né? Tem mais valor. É bem muito isso louco aí. isso. Patrícia, o Ilimitada Coworking lá, sozinha em Vacaria. Tu tá nadando de braçada, então. Tem concorrente? Concorrente direto não, né? Mas de algum outro tipo de concorrente? Mas O que tu enxerga de O home concorrência office é um hoje? concorrente? É o que eu tinha comentado antes, né? O home office pode ser uma concorrência, principalmente porque é uma cidade pequena, mas eu ainda vou naquela pegada da falta de informação, sabe? Porque você... eu não consigo divulgar sem falar, é a ilimitada coworking. Eu sempre escuto, quando vai fazer uma ligação, o quê? Tipo assim, é da onde? É como? Não tem como. Tu faz Então, vendas geralmente- ativas, então? Não, mas eu digo assim, quando eu tô me informando que... você tá Que numa tu conversa faz? informal, o que tu faz? Aham. Eu tenho um coworking. E o que tu faz? É um coworking. Sabe, eu já fico pensando assim, eu nem vou falar coworking, porque eu já sei que é complicado. falar escritório eu vou dizer o compartilhado, seguinte, sei lá. é ilimitada coworking que é... Daí eu já pulo, sabe? Eu já digo assim, são vários escritórios compartilhados que a gente aluga e tal. E a questão do aluga é uma palavra commodity, né? Porque a gente não aluga, na verdade, não. a gente vende serviço. Vende serviço. Só que a gente tem que usar a palavra aluga pra pessoa entender. Pra pessoa entender. É muito louco. É um isso. saco tu ter que explicar o que tu faz, né? É um saco. Por outro lado, cara, a gente tem um espaço gigantesco, né? Pra crescer, pra desbravar esse mercado, Gigante. né? Porque quando a gente vende o que todo mundo sabe que quer, por exemplo, ração pra cães, não precisa explicar, mas... Mas eu sempre me comparo ao meu negócio, tá? Conforme vocês estão Claro, conversando com o claro, negócio de vocês ali. A gente sempre perde alguns clientes, mas sempre tem novos surgindo. E no coworking não é diferente. Daqui a pouco, Não. amanhã ou depois, o cara, vou para um imóvel próprio meu. Beleza? Mas daqui a pouco tem alguém precisando daquele espaço E ali. tem ao contrário também. Tu falou um negócio interessante. Já tive clientes assim. Chegaram até o coworking pela questão de custo-benefício, né? O preço muito menor do que... Falando em preço monetário mesmo, não valor. Um custo bem reduzido. Tá, ficaram lá 2 meses, daí começaram a fazer aquelas reclamaçõezinhas típicas. O fulano tá fazendo, sei lá, não sei, tô... Não, agora tu fala. Agora tu vê uma reclamação aí. Deixa eu pensar aqui Puxa. o que eu vou... A gente espera, não tem problema. Vamos pensar aqui o que eu vou falar. Mas assim, barulho. É O fulano história. tem um barulho o fulano a mais. tá respirando, tá me incomodando. Um barulho sabe? a mais. Tudo tu acha problema. Então, assim, de fato, a pessoa não entendeu o que é um coworking. Então, daqui a pouco é melhor a pessoa sair de lá, porque é uma questão cultural, né? Aí, tipo assim, não, então realmente teu lugar não é o coworking, é uma sala sozinho. Tem isso também, né? Tu tem sala sozinha aqui retirada, não tem? Dá acesso pela rua ali, que não precisa entrar Tem pelo coworking. uma sala que é assim, mas que tem acesso por dentro e por fora. Eu tenho uma assim também lá. Olha aí. Mas além desse cliente aí, também tem o cliente com o perfil que ele está mais pronto culturalmente. E ele Sim. vem para dentro do coworking porque ele entendeu que é legal se conectar, porque ele entendeu que fora do home office, entregando 1 hora de trabalho aqui, equivale a 6 horas, ou 4 horas, ou 3 horas no home office. Cara, a Patrícia tá falando, eu me lembro da minha esposa quando ela me vê no celular, aqui assim, ó. Ela, tem como tu juntar o lixo pra mim que eu já te pedi só um pouquinho que eu tô trabalhando. Tu não tá trabalhando, tu tá no celular. Eu falei assim, cara, eu tô no celular, eu tô trabalhando. Aí eu tô editando vídeo no notebook, no meu escritório ali, às vezes tomando uma cerveja do lado. Aí chega meu filho, ô pai, tem como tu arrumar esse negócio aqui pra mim? Não sei o que. Só um pouquinho, eu paro o que eu tô fazendo pra atender o meu filho. Pronto, lá se foi meu foco. É uma triste Cara, que o coworking não... Tem uma piadinha que eu gosto de falar, que eu não gosto do home office, mas talvez essa parte seja bom. Ô, edição, tu dá uma ajeitada nisso depois, tá? Que eu não gosto do home office porque a mulher manda arrumar a telha que tá quebrada, o cachorro late tem que dar, a sogra pede pra abrir o portão. Então eu não gosto. Mas não é bom exaltar dessa forma, porque o pessoal que ama o home office não vai com a minha cara, se eu falar isso. Então, no meu pitch, eu falo que
o equilíbrio é uma melhor equação. Não, o que eu quero dizer, assim, concordo contigo, tipo assim, ninguém mata ninguém, sabe aquela frase de, quando começou a surgir as questões da internet ali, não, o YouTube vai matar o cinema, não, ninguém vai matar ninguém, vai ter campo pra todo mundo, só que a questão do complemento, né? Talvez você vai ter que resolver alguma coisa ou outra em casa. Isso é natural. A gente que tá, hoje em dia, o celular, tu tá 24 horas com o celular. Não tem como. Eu atendo cliente de noite, se precisar. Como é que eu vou dizer, não, eu não quero cliente? Esse final de semana teve um cliente domingo aqui. Tu vai querer cliente. Tu vai atender de madrugada, se precisar. Né? Então, não tem essa. Mas é um complemento. O equilíbrio eu falo no meu pitch assim, né? Quando tu fala da entonação, né? Eu digo assim, é insalubre trabalhar em casa. É insalubre trabalhar em casa, Tem decorado. A tua apresentação o pitch de 30 segundos ou 1 minuto né? É insalubre trabalhar em casa, é procrastinativo. Então, não consegue produzir. Mas eu também conheço gente que reclama da solidão do home office. Entende o tom, né? E aí dá um tapa de tomar carinho. E aí depois eu falo, o ideal é o equilíbrio. Tem dias que tu vai aproveitar o que tem de ideal no home office, que, pô, tá caindo o canivete, tá chovendo pra cacete. Hoje eu não vou sair, vou aproveitar, hoje eu vou economizar. Dias que tu não vai conseguir no hoje eu vou produzir, né? Hoje eu vou produzir num horário diferente, que o coworking não vai estar aberto, sei lá. E tem dias que eu preciso ver gente. Eu quero ver gente, eu vou pra um ambiente pra ver gente, eu vou pra um ambiente que não vai ter o cachorro, não vai ter a sogra, não vai ter o esposo, não vai ter a esposa. E por aí vai. Gustavo, vai daí, eu quero que tu faça uma pergunta bem capciosa pra Patrícia, assim, daquelas de entortar ela. Qual delas que a gente imprimiu de última hora aqui na corrida, porque eu tive que dar print e te mandar em PDF pra tipo... Não vou ficar o melhor de Canoas, ele é assim, ele é aos trancos e barrancos, né? Patrícia, tudo é um mar de rosas, deu tudo certo. A vida é um morango. Eu olhando de fora assim, falei assim, nossa, mas é só ganhar dinheiro. Não, hoje eu comecei chorando, né? Eu não pude nem fazer a inauguração. Não, né? Qual parte deu errado? Qual que foi mais difícil? Quem mais te ajudou? Vamos lá. Já começou complicado por conta da pandemia. Né? Quando tu tava com todo aquele entusiasmo, tu recebeu um balde ali. Um balde ali. E aí, mas assim... Vamos lá, né? E família, né? Família sempre do lado. Não, minha mãe, principalmente, minha mãe é muito... A minha mãe é canceriana, né? Então, puxando mapa astral. Então, ela é muito, assim, cautelosa e, né, cuidadosa. E aquela coisa, tipo assim, de querer ver o filho bem, né? Então, não, mas vai dar certo. Calma. Falei, que vai dar certo nada. Tá tudo fechado, não tem ninguém aqui. Como é que vai dar certo? Ah, mas aquele clima de pandemia foi assustador. Um clima de velório, né? Convenhamos. Então, assim, não tinha esperança pra dar certo. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Vamos fazer o que a gente pode fazer. Trabalhar. E o marido? Eu não tinha um marido ainda. E o pai? E o pai? O meu pai, ele sempre foi muito assim, ele sempre falou assim, pé no chão. Pé no chão, né? Tipo assim, não é o mar de rosas, não é. Mas o que tu pode fazer? Trabalhar. Trabalhar, divulgar o trabalho, falar o que é. E é o que tá. Tô saindo da empresa dele, como é que ele ficou assim? Eu acredito assim que ele não fala. Não demonstrou, mas ele sentiu. Ele não demonstrou, ele sentiu. Mas assim, a gente não fazia a mesma coisa, mesmo papel dentro da empresa, porque o meu pai sempre foi o diretor, né? E eu sempre fui mais pro lado financeiro, administrativo, né? Então, porque a gente bate muito de frente, né? Família, né? E a gente tem, assim, a gente é muito parecido. Então, aí a gente prevê, assim, hoje em dia eu digo assim, nunca daria certo os dois trabalhando junto no mesmo ramo, porque realmente é uma coisa assim que você quer, o filho, né? Tu quer o filho se dando bem. O filho que eu digo é a empresa. O filho se dando bem. Mas aí eu tenho uma visão, o outro tem outra e assim vai. E aí sendo família, é uma questão que a família vem antes do que questão de diretor, de filho, de qualquer coisa. Mistura tudo, né? Não adianta, a realidade é essa. Mistura tudo. E aí, mas ele sempre foi um grande incentivador, sabe? Ele nunca falou assim, não vai dar certo, desista. Não, ele sempre, né, deu incentivo e disse, vamos lá, vamos em frente, né? E não desistir, né? Porque nunca... É aquela coisa, assim, nunca ninguém se deu bem, não que eu esteja me dando bem hoje, mas acho que tá mais tranquilo, né? Do que teve já.
nunca ninguém se deu bem não começando de pequenininho, né? Ou ralando então, muito, não né? tem, né? Não existe segredo, é trabalhar. Ralando Né? muito, Não tem muito o que fazer, né? Hoje em dia não me sobra tempo não é a intensidade do coworking, mas é a questão do todo, né? Por isso que você vai, não consegui ver o salário, porque, claro, não é só o trabalho, é os filhos, é o marido, é o conjunto da é o obra. conjunto todo, né? A minha mãe me ajuda muito no coworking também. Eu não tinha funcionário na época. Hoje em dia eu já tenho uma funcionária que me ajuda muito, que é quase meu braço direito lá, né? Que é cobrança, que é recepção, que é, né? Mas eu não tenho nenhum sócio, né? Eu sou sozinha no coworking, então contratos é comigo, né? Negociação é comigo. Chegou um novo cliente, tem que mostrar sala, é comigo. Então é o todo, né? Desde o cafezinho mesmo até o, né? Claro que a gente também tem uma funcionária, né? Que faz o serviço da manutenção lá, enfim, do operacional. Mas no mais é quase eu comigo mesmo, assim, né? Então que se torna um pouco mais pesado porque tu tem que fazer tudo, né? E eu acho que a gente tá numa pegada dessa nova geração aí, que é justamente isso, é cada vez mais, assim, não vai chegar um ponto que vai ter vários funcionários numa empresa, acho que vai começar a realmente se centralizar muito mais, né? Paramos por aí? Ou nós vamos em busca de novo coworking, vamos aumentar, vamos expandir? Agora já mais segura, com mais experiência, sabendo como é que funciona? Sim. Eu costumo dizer o seguinte: quem entra no meu coworking hoje e vai entrar daqui 3 meses nunca vai estar igual. Eu já fiz, acho que deve ser a mesma coisa aqui também, se tu me corrija se eu estiver errado. Não, altamente mutável. Porque o coworking trabalha com demanda. Tu tem que primeiro entender a demanda, né? O que estão procurando. O coworking de Vacaria não vai ser a mesma demanda de um coworking de Porto Alegre, que não vai ser a mesma demanda do coworking de Canoas. Pode ser que aqui no teu coworking tu tenha salas menores e alugue todas e tenha rotatividade grande e tudo mais. Pode ser que eu faça a mesma coisa em Vacaria e não dê certo. Uhum. Por mais que seja coworking. Um bairro para outro já muda, né? Muda. Muito. Bom, tanto que cidades grandes têm vários coworkings e todos podem operar tranquilamente sem, né? Então, não sei se tu quer fazer algum complemento. Não, eu quero entender também qual é a tua percepção, assim, da evolução do nosso negócio, né, de coworking. Sim. A nível, não digo mundial, mas eu diria nível, vamos falar estadual, que é ou nacional, estadual e interior tendência fora da região metropolitana. Tu tá lá em Vacaria, eu tô aqui em Canoas e a gente já sente uma dificuldade de imprimir o negócio, no sentido que as pessoas não conhecem, não sabem o que é, então é uma força-tarefa de divulgar. Vocês estão num grupo de coworking, não? Sim, a gente tem um grupo dos proprietários de coworking, os founders, nome bonito, né? Isso existe. E foi lá que a gente Sim. se conheceu ali e começamos uma troca de experiência boa. E, meu, é muito legal. Rola muita tem tanto troca do de Rio Grande figurinha. do Sul, não sei se tá no outro também. Nacional e Rio Grande do Sul. Porque a gente fala nos dois, né? Então eu não fico olhando No qualquer. RS, tem no RS e tem do Brasil o todo. RS são 63 empresários e empresárias de coworking. É mó legal. Então, Em pet shop não tem grupo porque eles se matam. Se Eles matam. se odeiam. Olha que incrível Mas- isso, não, cara. e é bem ao contrário, assim, ó. Assim, tu quer dar risada, tu tá lá no grupo de coworking. Porque assim, ó, tem de tudo. A gente pensa assim, hoje eu teve uma situação aqui comigo que foi caótica. Aí Já aconteceu comigo Aí daqui também. a pouco, Aconteceu. que já Tu aconteceu vê e tal. que interessante, cara. E a gente dá muita risada também, né? Esses dias foi acho que foi o Vicente, né, que colocou lá que ele tava montando uma árvore de Páscoa. Aham. Foi, né? Foi. Não era Ali árvore de Natal, era Não, árvore de Páscoa. é Porto Alegre, né, o coworking dele. É. E aí... Ô, Vicente, nós vamos aí te visitar. Eu vou aí te visitar. Não, vamos falar, temos que ir lá, né, temos que ir lá. Aí ele colocou lá e disse assim, árvore de Páscoa, meu Deus, nunca tinha visto isso, né? Eu disse, não, mas é que eu não paguei muito caro a árvore, então eu vou usar pra Páscoa também. Não tá errado, né? A tua história fazendo sucesso aí, não, Vicente. ele vai, daí esses dias, não sei quem é que falou também lá no grupo dos founders, que falou assim, Vicente, a gente tá esperando a tua nova versão da árvore acho que foi pro dia do 1º de maio, não sei se tu viu que tu colocaram lá. Não vi. Daí eu só fiquei acompanhando, dando risada. Daí não sei quem lá falou assim, vamos pendurar carteiras de trabalho agora. Então assim, a gente... Dia do trabalhador? Então assim, a gente troca muita experiência
Tá tudo positiva bem. e negativa também, né? Ah, o cliente X lá deu um problema com o endereço fiscal. Já coloca lá no grupo que todo mundo já fica antenado, né? Porque o endereço fiscal é do Brasil todo, né? Tu pode atender qualquer cliente. Até pra vocês não errarem nos mesmos erros, né? Vamos Exato. compartilhar o nosso É, erro. justamente. Aconteceu isso comigo, Tipo, foi uma, assim. uma situação comercial lá, para o perfil de cliente tal, a gente não vende neste modelo, vende só em outro modelo. Empresários de pet shoppers. Não, já aconteceu Olha que até de exemplo. falar coisas de caça-níquel, né? Porque um coworking, ele não pode, simplesmente dizer assim, não, eu não atendo você, né? Justamente porque tem vários perfis, pra você ter uma ideia, lá dentro do meu coworking eu tenho uma igreja. O endereço fiscal da igreja, é isso? Não, a igreja. Fisicamente? Fisicamente. Como assim? Como assim? Viu? Isso eu nem te ensinei Quando tu ainda. pensa que o assunto tá acabando, ele se renova, né? Cara, como Conte assim? mais sobre isso. Aí, então, por que eu quis dizer isso? Porque existem vários clientes que tu pode atender. Como o coworking lá ele é muito grande, né? Ele é 1.200 metros quadrados, embaixo a gente tem 3 auditórios, tá? Primeiro ele era tudo aberto. Tu falou que era um? Eu achei que era eu vi no Instagram dessa escadinha e tal. São Força de cadeira Sim, e tal. é que eu acho que tu viu só um deles, mas enfim. É que ele ficou sendo um por muito tempo. Depois eu entendi que um só não ia me rentabilizar legal. Então eu dividi ele em 3. Aí o auditório de trás eu consigo um acesso individualizado. E aí ele sempre foi locado pra igreja, desde o começo. Já passaram várias igrejas, na verdade. Eu ia te perguntar se a igreja, quando tu fala que tinha uma igreja, se é o escritório da igreja ou não. Se é a operação. É oculto, operação. Isso, Oculto. Ela disse que já passaram várias, todas as religiões, mas o ambiente tá ali. Várias não, que eu digo assim, né, vence o contrato, porque o coworking é isso, vence o contrato, ou tu renova, ou tu passa pra frente. E pra aí a tendência, talvez, dessa igreja é ir pra um ambiente maior. Exatamente. Que tá num coworking ali, vai pra uma estrutura maior, né? E o bacana também dos cultos religiosos é que também, além da questão que, né, você vai disseminar aí cultura em várias frentes, e ele ainda te isenta o IPTU. Então... Tudo tem um porquê, né? Estou aprendendo muito. Incentivo fiscal. Incentivo fiscal. Não dá pra fugir da realidade, Lógico. né? E aí, mas assim, que nem eu digo, tu tem vários clientes. A gente tem, então, tem a igreja, que é uma comunidade evangélica. A gente tem cliente que é arquiteto, a gente tem cliente que é engenheiro, a gente tem cliente que é advogado. Nosso grande público hoje é advogados, né? Mas tem advogado, enfim, já chegou a ter também um escritório de trabalho de saúde. Então, assim, é imenso. A Uninter funciona dentro do nosso espaço. A Uninter Universidade, né? Nós locamos... Eu também tenho escola, mas é só de endereço fiscal daí. Não é fisicamente. O que é endereço fiscal? Endereço fiscal é quando tu consegue registrar o teu CNPJ de prestador de serviço, por exemplo, no endereço do coworking. Isso é uma mão na roda para não receber aquelas visitas indesejadas do cliente, bater lá achando que a empresa é na tua casa, o cliente pode bater lá. Eu posso registrar minha empresa aqui, mas eu não preciso vir, é isso? Exatamente. O que acontece? A empresa não existe, Vamos é só um endereço que você fiscal. tem o teu endereço, tu mora num apartamento, tá? Imagina um pintor. Tu não quer vincular o teu endereço residencial ao teu CNPJ, porque quando tu vai colocar isso lá na junta comercial, você vai precisar informar um endereço, certo? Tu não quer colocar o teu endereço residencial e tu não tem outro endereço pra colocar. Então, tu coloca com o endereço... Contrato-serviço. Contrato-serviço de Mesmo sem endereço ter fiscal. sala. Não Mesmo precisa ter sem ter sala. Imagina tu um vai pintor. contratar o endereço fiscal e aí vai É. chegar aqui correspondências, vai chegar coisas da questão do teu CNPJ e o coworking vai fazer o quê? Vai fazer esse trâmite, vai fazer o meio campo do endereço. Registrar minha empresa no endereço do coworking. Eu pergunto até por questão de PPCI. Porque tu... IPTU. IPTU. Não, PPCI, aí é o seguinte, não pode indústria, e eu não sei se tu faz lá para comércio. Depois nós podemos conversar em off sobre isso. Não. Este serviço está disponível para empresa prestadora de serviço. Então tem transportadoras, tem pintor, tem lavador de sofá, tem advogados, advogadas. Se você fala sobre endereço com inscrição estadual, aí é um pouquinho diferente. Deve ser um pouquinho diferente. A gente volta a falar em sala física. Mas na questão do endereço fiscal é isso aí mesmo. E assim, às vezes tu não, além de tu não querer, às vezes tu não pode atrelar o teu CNPJ à tua residência, porque mora de aluguel,
Aí, às vezes, ou mora num condomínio. Nem O condomínio, deixa, às né? vezes, não permite que tenha um CNPJ. Então, tu precisa de um endereço. E aí, tem prestadores de serviço que não estão dentro do escritório trabalhando. Como O a gente pintor, aprende ele coisa, tá né? na rua trabalhando, pintando. Como a gente tem aprende coisa, como a gente tem oportunidade de resolver problema que a gente não sabia que a gente tinha. Patrícia, nosso programa tá quase chegando no fim. E eu quero saber quais são as tuas expectativas, assim, pro nosso negócio, pro nosso ramo, pro coworking. Em quanto tempo a gente vai nadar de braçada? Se a gente vai nadar de braçada, ou em quanto tempo a gente consegue ter um crescimento, ou se a gente vai ter um crescimento. Vamos ter uma ilimitada em Porto Alegre? Olha, que pergunta. Forte? Se não fosse tão longe, eu acho que sim. Porque tu sabe que eu durante 2 anos de mestrado, né? Eu morava em Vacaria já tinha voltado a morar em Vacaria. E eu fiquei durante 2 anos indo e voltando para Porto Alegre toda semana. Então eu acho que em Porto Alegre, acho que não. Mas É chão, mas né? é chão, é muito chão. E eu tava grávida ainda. E nesse meio tempo, tava grávida do Bernardo. Então, que era um pouquinho pior. Eu vim em 2, né? Mas eu acho que a expectativa do ramo é só crescer, sabe? Eu não vejo, assim, um cenário completamente negativo, assim. Eu penso o seguinte, o que é pior do que ter feito uma pandemia, né? Pra nós... hoje em dia, eu não tenho lá... Até uma coisa que eu queria ter falado antes e acabei esquecendo. A gente já mudou muito, né? A gente começou lá com 12 salas e hoje a gente tem 25. Então, o espaço que era, digamos assim, ocioso, que daqui a pouco em Porto Alegre... tô usando Porto Alegre como exemplo, tá? Não sei. Mas que tem uma rotatividade muito alta de pessoas. Em São Paulo existem coworkings que tem fila de espera para ocupar um coworking. Porque eles sabem que você tá dentro do coworking, você tem muito networking e só tem a ganhar, né? Agora, até você chegar lá, até você conseguir trazer o cliente para dentro do coworking, é um processo ainda muito lento, muito difícil. Que muito... não é ruim, porque Não tem é. bastante coisa pra crescer ali. Porque é uma questão de mindset mesmo, sabe? É uma questão de você mudar comportamento. Virar a chave. Virar a chave. Então, eu acho que, né, e aí essa questão da rotatividade, por exemplo, lá em Vacaria, falando-se específico do meu coworking, eu entendi que as pessoas não gostam de estar num ambiente que tem muita gente tendo essa rotatividade. Então, por isso que a gente acabou transformando vários espaços que seriam para integração, por exemplo. Compartilhado. Em privativo, né? Então, isso é uma coisa que acho que a coisa mais difícil é o seguinte. Bom, beleza. Eu sou uma empreendedora e eu quero abrir um coworking. Não sei nada de coworking. Não tem receita de bolo, né? Aqui o Gabriel tem um tipo de espaço com um tipo de salas. E daqui a pouco dê certo, não deu certo, vou fazer outra coisa. Bom, tava eu falando aqui até a gente começar o início da gravação, que talvez a gente possa colocar um podcast lá, não sei. Mas, tipo assim, a gente tá sempre pensando no que eu posso melhorar. Eu vou fazer uma sala maior, uma sala menor, vou dividir a sala maior em 2, vou destruir tudo, vou dividir. Então é um ambiente... Que nem o Gabriel, tem uma situação que aconteceu aqui. Daqui a pouco alguém quer botar um podcast lá em Vacaria, não tem um lugar... Tu tá com uma sala sobrando pra fazer com território coworking, daqui a pouco junta os dois, bota um podcast no coworking, dá tudo certo pra todo mundo. São grandes parcerias, né? O coworking é isso, é parcerias. Então, o coworking tá sempre de portas abertas pra... E eu trabalho... Assim, por que tu não aluga? Porque você vende serviço personalizado. Então, vai chegar um cliente lá pra ti, como o teu negócio, por exemplo. Eu quero colocar o escritório do meu negócio aqui dentro. Né? Beleza, não tem problema. Vamos adequar o que tu precisa. Né? Então, cada cliente é um cliente. Assim como esse meu cliente da igreja, por exemplo, eu quero colocar a igreja, né, e tal. Ele não funciona todo dia. Acho que se funcionasse todo dia seria impossível, né? Porque daí não teria como. Mas assim, dá? Beleza, dá. Não dá? Né? Claro. Então, assim, é aquela coisa, tem esse personalizado, sabe? Na minha outra unidade, no bairro Fátima, tem um cliente chamado Boteco Comedy Bar, que é um boteco bem famoso aqui da cidade, onde tem aqueles apresentações de stand-up, de comédia.
E aí, quando eu falo que o Boteco Comedy Bar é dentro do coworking, as pessoas ficam assim, aquilo que a gente vê lá no Instagram é lá dentro. Eu disse, não, lá dentro do coworking é a administração da empresa Boteco Comedy Bar. A operação é no outro lugar, é no boteco daí. Assim como chegou também um cliente pra mim, não sem mentir, acho que faz uns 2 dias atrás. Eles têm lá a loja a Mundo do Caminhão, lá em Vacaria. Depois eu vou mandar o link pra ele, porque, né? E eles estão crescendo bastante no ramo, enfim. E aí o ambiente que ele tá, que é próprio, se tornou pequeno, né? E ele quer levar a sede administrativa para um outro lugar, né? Separar essas duas coisas. E aí ele veio falar comigo, só que ele precisava de uma sala bem maior do que eu tinha, né? Então acabou não dando negócio por isso. Mas digo, dentro do que a gente pode adequar, a gente não tem limites, assim, né? Então é por ilimitado. isso... Ilimitado. Agora tu fez o fechamento adorei perfeito, esse né? nome. Ilimitado. Eu adorei o ilimitado. É bem isso, é a questão do ilimitado pra você personalizar. Vou personalizar que nem galeria, que nem tu diz, né? Cada portinha de um jeito, né? É muito legal, assim. E me dava um desânimo na questão da pandemia, assim, de ver tudo fechado e ninguém trabalhando, né? E agora tu tendo esse movimento. Né? Tu vê o movimento, tu vê as pessoas conversando, tu vê as pessoas tomando um cafezinho, trocando ideia. Eu acho que é isso que é o propósito de ajudar as pessoas a crescer, né? Que legal. Nosso programa está chegando ao fim. Gustavo, está satisfeito com o programa? Eu parabenizar e agradecer pela contribuição Patrícia Bolsoni, porque foi... Não deu nem tempo de falar dos filhos, viu? Não deu tempo de falar dos filhos. Tenho 3. Nós vamos ter que continuar. Olha, Escadinha, 4, 5 e 9 anos. Nossa, que turma. Eu não me imagino. Que turma do barulho. Por isso que eu digo que é insalubre trabalhar em casa. Não tem como. Eu que eu saiba, registrados eu tenho 2. Registrados. Um de 9 e um de 5. Apareceu lá, eu fui lá e registrei. Certo. Lá em casa temos a menina de 6 e o guri de 7. Um casal. Um casal. Uhum. Lá em casa são 2 meninos e uma menina. E a menina E nesse meio tempo a gente é tem a que mais trabalhar. tranquila, só que não. A menina é a menorzinha, né? É a do meio, a Maitê. 1000 graus. 1000 graus. E nesse meio tempo nós temos que trabalhar, né? Muito, inclusive. Não, antes de abrir o coworking, né, eu tinha um grande sonho que eu não queria mais trabalhar 8 horas por dia. Eu queria viver de empresário, não queria mais trabalhar 8 horas por dia, né? Daí tu trabalhou 24. Isso, eu consegui e agora eu trabalho 24 horas por dia. Deu tudo certo. Só esperando tu terminar a Só não frase. sabe pedir, né? Não, realmente. Não tem hora. É aquela coisa que não adianta. Quem é empreendedor, empresário, enfim, que tem, né? Não adianta. Mas se eu vou botar 24 minha empresa horas. no teu E tu coworking... turbina ainda os Quando tu tava os falando filhos, a tua né? história de trabalhando com teu pai desde de guria nova, eu imaginei isso, né? Eu faço isso, É faço assim aquilo, faço mesmo. aquilo, deu. Trabalha 24 horas por dia. Vive assim o mesmo. trabalho até construir um novo perfil profissional. Às que vezes, geralmente, hoje... tá ali trabalhando, né? Falando, calma, filho, calma, tô respondendo um cliente. Aham. Esses clientes, de novo esses clientes. A gente tem que tomar esses isso cuidados aí. e aprender sobre isso. Patrícia, privilégio, um prazer falar contigo, saber da tua história do Ilimitada Coworking, te receber aqui no território Coworking. A gente só se conhecia ali pelas redes sociais, pelo grupo Pelo grupo de Founders. de founders, grupo de Eu empresários. fiquei maravilhado com esse grupo. Eles têm É um muito grupo divertido. deles. Cara, vocês vão tocar o Rio Grande do Sul pra frente. Eu achei incrível isso, compartilhar conhecimento. Inclusive, na verdade, esse é um papo que a gente tá adiando, né? Aham. Porque a gente começou a conversar, eu e o Gabriel, sobre questões ali, de que eles fazem muitos encontros, assim, mas sempre pra fora do Rio Grande do Sul, assim. São Paulo, Brasília, a gente nunca pode ir no Quanto caso. ela disse. Porque é muito longe. Mas aí a gente quer fazer, aí fica o convite, né, vamos fomentar isso, pra fazer um encontro dos founders do Rio Grande do Sul. É tipo uma comunidade no Orkut. Porque existem encontros físicos, presenciais, Claro. em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, até então... Hoje em dia quem promove muito isso é a Ansev, né? Que é a... Esqueci o... É a associação É a dos associação dos coworkings, coworkings, tá? Mas aí, como geralmente é centralizado em cidades maiores, então eles já fazem isso pra facilitar o deslocamento do pessoal, né? Então, eu acho que o próximo até é em Belo Horizonte, se não me engano. Então, São Paulo, Belo Horizonte, nunca foi feito em Porto Alegre, por exemplo, né? Por que não em Porto Alegre, que daqui a pouco todo mundo do Rio Grande do Sul pode ir, né? Então,
Então, assim, nessas questões aí que a gente tava conversando, daqui a pouco, vamos centralizar em alguma cidade do Rio Grande do Sul pro pessoal do Rio Grande do Sul se reunir, porque é muito difícil, né? Imagina, eu de Vacaria pra Canoas levo 4 horas, tu imagina eu ir pro Belo Horizonte pro encontro, eu adoraria, mas ainda não existe uma forma que a gente vá, Teletransporte. né? Show. Show de bola. Vocês têm até sindicato? Tem associação. Fiquei maravilhado sindicato, com isso. associação. Patrícia, baita prazer falar contigo. Obrigado pela tua presença. O papo foi Seja top. sempre bem-vinda, Canoas. Sempre bem-vinda. Contribuir conosco. Se quiser falar alguma frase pra fechar o programa com chave de ouro, o microfone, a voz é tua. Obrigada. Mais uma vez, é muito... A gente, que nem eu falo, né? A gente tem... se a gente tivesse mais tempo, né? A gente falaria muita coisa, né? Então, só uma pergunta aí já abre muitos caminhos. Mas eu sempre costumo dizer assim, ó, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo resultado, né? Então, você vai sonhar pequeno, você vai chegar ali. Se tu chegar grande, vai ter que sonhar, vai ter que chegar pelo caminho primeiro pequeno para depois o grande. Então, era mais fácil eu imaginar que não ia dar certo, né? Então, é seguir firme no propósito e fé em Deus e vamos embora. Show de bola. Obrigado, Patrícia. Meu querido, mais uma vez, belo programa. Uma satisfação privilégio imensa. Dividir contigo, eu quero dar um abraço nela. A gente contribui. Eu sempre faço isso, é um privilégio dividir cada momento. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo. Fantástico. O compartilhar não só espaços físicos como empresas, mas também conhecimento, né? Experiências. Como é que nós estamos com o próximo episódio? A pessoa já tá aí? Não, já pode então encerrar, nós Gabriel. Podemos continuar batendo papo à vontade aqui, bem sentado. A partir do momento que Vamos? tu encerrar o episódio, nós podemos... Tá tudo bem? Vamos tomar uma cerveja? Podemos? Encerra, Podemos? cacete. Vamos tomar uma? Encerra. Ah, é. Mas já não encerrou? Não, levantou, vou dar um abraço. Mas o programa ele é assim, é descolado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Melhor de Canoas. Valeu, Gustavo, valeu, Patrícia. Até o próximo episódio. Agora terminou? Agora nós podemos continuar a resenha e tomar cerveja. Cara, o editor que se vire pra cortar e dar um jeito, é ou não é? Essa foi boa. Encerra! Encerra, Nós temos Gabriel. cada história daqui. Gabriel.